Olá pessoal, boa noite. Nessa aula a gente vai introduzir o conteúdo de estatística e eu vou fazer uma questão com vocês e eu vou pedir para vocês fazerem uma semelhante e me enviarem até a próxima aula, tudo bem? Então, esse conteúdo ele é muito utilizado em todas as áreas do conhecimento, principalmente na de vocês, que é sobre saúde. Tudo na saúde ele se baseia em investigação, em análise de dados, então vocês precisam ter um conhecimento básico sobre esse assunto, certo? Então, o que seria a estatística? A estatística ele é um levantamento de dados que lhe proporciona saber sobre como está a situação de um determinado problema em uma região, se eu quero saber a quantidade de filhos por família numa determinada cidade, como é a questão da renda familiar, se eu quero investigar sobre uma doença, por exemplo, agora nós estamos com o caso do coronavírus, se eu quero fazer uma investigação nas famílias, então tudo passa pela estatística. Então nós vamos estudar alguns conceitos. O primeiro de todos é a amostragem. Amostragem e população. Vocês sabem que dificilmente numa pesquisa você consegue entrevistar toda a população de uma cidade. No caso, o universo da minha pesquisa, se eu vou entrevistar sobre a eleição, por exemplo, o universo da minha pesquisa, que é também considerado como população, são aquelas pessoas que vão me interessar para o efeito da minha entrevista. Se eu quero saber em qual candidato as pessoas vão acompanhar mais, eu vou entrevistar pessoas que votam. Então, vou entrevistar pessoas maiores de 16 anos e menores que 70. Então, essa vai ser a minha população. Mas eu vou conseguir entrevistar toda a população de uma cidade ou todo o universo da minha pesquisa? A resposta é não. Só quem consegue fazer esse tipo de pesquisa é o IBGE no período do censo, que é obrigatório que toda a população seja entrevistada. Não pode faltar ninguém. Mas nesse caso de pesquisa de amostragem, a gente trabalha com uma pequena parte dessa população, que é chamada de amostra. Essa amostragem ela não pode ser tendenciosa. Por exemplo, eu sei que um partido A tem mais pessoas que votam nele no centro. Então, vou entrevistar pessoas somente do centro. A amostra ela tem que ser peneirada, ela tem que ser tirada um pouquinho de cada região e ela tem que ter um critério de seleção. Geralmente, esses institutos de amostragem, eles utilizam o critério de entrevista uma pessoa, pula 10 casas, entrevista a próxima. Então, sempre eles procuram uma estratégia de que consiga pegar pessoas de todas as regiões da cidade e que essas pessoas sejam escolhidas aleatoriamente. Então, o que a gente faz depois da coleta de dados? Vamos dizer que eu queria saber sobre o esporte, o programa favorito de TV. Eu fiz uma entrevista com 20 pessoas. E aqui foram as respostas que eles me deram. Entrevistei a primeira, ela me disse jornal, a segunda novelas, a terceira esporte, humor, novelas novamente. Aqui estão todas as respostas que as 20 pessoas me deram. Eu anotei uma folha. Eu cheguei em casa. O que eu vou fazer agora com esses dados? É aí onde entra a estatística. Então, para isso, a gente inicialmente constrói uma tabela de frequência. Na tabela de frequência, a gente trabalha com variável, frequência relativa e porcentagem. Vamos ver cada uma delas. A variável foi as respostas que as pessoas me deram. Eu vou colocar aqui, ó, jornal, novelas, esporte, humor e filmes. Eu coloco uma de cada. Ó, não tem mais. Eu coloquei todas: jornal, filmes, esporte, novelas, humor. Então, aqui foram todas as respostas. Eu coloquei uma única vez. São chamadas de variáveis. São as diferentes respostas que eu recebi. De preferência, vocês coloquem em ordem alfabética, tá? Não coloquei, mas vocês botam na questão que vocês forem fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processamento dos dados. Primeira coisa, eu vou calcular a frequência. A frequência nada mais é do que eu contar quantas vezes ocorreu a variável jornal,
Quantas pessoas me responderam jornal? Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pessoas responderam jornal. Novelas. 1, 2, 3, 4. Agora, esporte. 1, 2, 3, 4, 5. Humor. 1, 2, 2. Filmes, por último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, contei. Agora eu vou somar. Aqui onde tem total, eu vou somar toda a minha frequência. 3 e 4, 7. 7 e 5, 12. 12 e 2, 14. 14 e 6, 20. Observe que deu certinho as 20 pessoas que eu tinha entrevistado. Isso é sempre bom você conferir mais de uma vez para não dar erro, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a frequência relativa, que é praticamente a mesma coisa que porcentagem, só que ela vai estar em número decimal. Para mim calcular a frequência relativa, basta eu dividir a frequência individual da variável pela frequência total. No caso aqui eu vou pegar 3 dividido por 20, que vai dar 0,15. Agora eu vou pegar o 4. 4 dividido por 20. Sempre vai ser o número dividido pelo total. Vai dar 0,2 ou 0,20, tanto faz. 5 sobre 20 agora. Vai dar 0,25. 2 sobre 20 vai dar 0,10 ou 0,1. 6 dividido por 20 vai dar 0,30 ou 0,3. E no total eu somo tudo, tem que dar 1. Quando eu somar essa conta aqui todinha, se não der 1 é porque eu fiz alguma coisa errada. Agora, pessoal, para transformar em porcentagem, é só você pegar 2 casas após a vírgula. É como se você multiplicasse por 100. Então, aqui vai ficar 15%, 20%, 25%, 10%, 30% e 100%, que é o total. Se não der 100%, porque você fez alguma coisa errada, tá? Pode também dar 99,9 quando dá número decimal, então aí não é erro. Você pode aproximar uma casa ou duas para fechar os 100%, que é quando dá uma dízima periódica. Então, pessoal, é simples assim. Então, você calcula a porcentagem. 15% dos entrevistados preferiram jornal, 20% novelas, 25% esportes, 10% humor, 30% filmes. E como a gente constrói o gráfico? Depois da tabela feita, a gente vai construir o gráfico do seguinte modo. A gente faz uma linha vertical, vou ensinar a construir o gráfico de barras, e uma linha horizontal. Nessa linha vertical é as porcentagens. E nessa linha horizontal são as variáveis. Então, eu vou colocar aqui as variáveis, ó. Jornal, novelas, esporte, humor e filmes. Feito isso, agora eu vou colocar as porcentagens aqui em cima. Eu coloco em ordem crescente. De preferência, vocês vejam o número que dá para ir contando. Se eu colocar de 1 em 1, se eu marcar aqui de 1 até 30, é muito número. Então, eu olho para cá, ó, como não tem número 2, nenhum, eu posso contar de 5 em 5, fica melhor. Ó, eu vou sempre começar no 0. Eu posso contando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e 30, porque lá no máximo é 30. Mas aqui eu posso colocar até quanto eu quiser, até 100, se eu quiser colocar eu posso. Não precisa ser de 5 em 5, pode ser de 10 em 10, pode ser de 1 em 1, vocês escolhem. Agora nós vamos marcar. O jornal foi 15%. Então, vou fazer a barrinha do jornal até a altura do 15%. Pronto. Novelas foi 20. Eu vou fazer a barrinha da novela
até a altura do 20. Olha, posso fazer assim, para você perceber que é a altura do 20. Esporte, 25. Vou subir aqui até a altura do 25. Humor, foi 10. Então, vou subir aqui até a altura do 10. E filmes, 30%. Então, os filmes aqui ganharam, né, nessa pesquisa, com 30% dos votos. Pronto, então tá construído o nosso gráfico de barra. Se você quiser, pode colocar as porcentagens aqui em cima. 15%, 20%, 25%, 30% e 10%. Pode pintar as barrinhas, pode deixar o gráfico todo bonito, tá? Então é isso, pessoal. Quero que vocês façam isso e me enviem, tá? Obrigada.